Boa noite, meus queridos. Boa noite, queridos irmãos, trabalhadores, companheiros da nossa sociedade espírita. Boa noite a todos os irmãos que nos dão a oportunidade de estarmos em vossos lares, nos vossos locais de trabalho, onde estiverem e sentirem que podemos compartilhar essas informações, fica a nossa gratidão. E hoje o nosso sentimento é um misto, porque a gente sente uma alegria, porque logo estaremos nos reunindo pessoalmente, mas também aquele aperto de que é o último trabalho de forma online. Então já fica aquela saudade dos nossos encontros, dos nossos estudos, mas gratos também pela oportunidade que tivemos, pela oportunidade de aprendermos a lidar com as tecnologias, com esse modo de levarmos o que nos propõe a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo. E para essa noite, nossa última roda de conversa online, então, nós estamos gratos, felizes, porque conseguimos reunir, então, os irmãos trabalhadores aqui da casa, que participaram de algumas rodas, outros de mais de algumas, a Jana, o Emerson, o Sandro, a Ju, a Bruna, a Lide, e somos gratos também a todos os irmãos de outras casas espírita, outros companheiros de doutrina, que também nos auxiliaram nesses momentos, nessas rodas de conversa, nos nossos estudos. Então, para que possa deixar o seu boa noite inicial, eu começo com a Jana. Boa noite a todos, boa noite aos colegas da casa, os amigos de sempre, e a todos que estão conosco aqui nessa noite, mais uma vez juntos, né? Buscando aprendizado, as leis de Jesus e seguir o nosso caminho dentro da nossa evolução. Boa noite. Emerson. Boa noite, Ju. Boa noite a todos os meus colegas e amigos, trabalhadores da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Boa noite aos amigos que vêm nos acompanhando, aqueles que estão chegando pela primeira vez também. E, ao mesmo tempo que nós nos despedimos, nós também convidamos que consultem as rodas anteriores que estão gravadas aí. Então, é uma alegria muito grande o trabalho, nós não nos cansamos de repetir isso. E continuaremos nesse trabalho, depois vamos convidar mais na Casa Espírita, né? E também não é impossível que acabe uma temporada, né? Talvez futuramente a gente pode estar de novo aí compartilhando essas informações por essa via que tanto nos auxiliou por esse período aí, né? Lide. Boa noite, colegas, amigos queridos. Boa noite ao pessoal que nos fez companhia ao longo dessa jornada. Ao pessoal que está a primeira vez assistindo também, não desanima. Tem capítulos passados e os capítulos próximos serão presenciais, né? Foi uma alegria, é uma alegria estar aqui de novo. E eu fico sempre muito feliz de poder trabalhar aqui com os irmãos da Casa Espírita. Ju. Boa noite a todos, colegas, amigos. É muito bom estar aqui com todos vocês em mais uma noite. Nossa última roda de conversa, mas como já foi bem lembrado, o estudo continua sempre, deve continuar e continuaremos. E o nosso convite é para que todos continuem conosco, participando então dos estudos, frequentando a nossa casa nas quintas-feiras, onde nós teremos as nossas palestras. Então, sempre vai ser um bom momento de aprendizado, de reflexões, assim como nesse momento que temos na roda de conversa. Que tenhamos todos uma boa prosa essa noite. Sandro. Boa noite aos queridos colegas. Hoje é turma maior, né? Talvez vai ser mais barulhenta também, né? Porque é mais gente para. Mas o barulho faz parte, né? Para nos despertar
né? E muita gratidão por esse trabalho que foi realizado nesse tempo todo, né? Muito obrigado a vocês que permitiram que nós todos estivéssemos aqui, né? Que nos empenhamos tentando fazer com que a doutrina não escapasse das nossas prioridades, né? E com certeza esse trabalho fez isso, né? Nos deixou próximos da doutrina e próximos entre nós. Mas como nós não temos a capacidade ainda, né, por estar encarnado, de usar de forma eficiente o pensamento, né? Que bom que nós vamos poder voltar lá para olhar o olho no olho, sentir a vibração desse material também que nos mantém aqui nesse plano, né? Já que nós não somos especialistas ainda em trabalhar com o pensamento. Então, que nós possamos voltar para lá também felizes, da mesma maneira que estamos felizes aqui. Um bom trabalho para nós e para todos que estão nos ouvindo. Bruna, hoje a Bruna saiu de trás da técnica e veio nos auxiliar. Boa noite a todos. Coisa boa ver essa telinha cheia desses rostos queridos. É uma alegria, como a Ju disse lá no início, é alegria e saudade já, né, desse trabalho, que com certeza vai deixar muita saudade. Mas é bom saber também que a gente tem as rodas gravadas, que quando a saudade apertar bastante, a gente pode voltar e assistir. Boa noite a todos. Com certeza, Bruna. Obrigado, meus queridos. Então, dando continuidade à nossa prosa, nossa roda de conversa, no estudo anterior, nós estamos, então, no capítulo 9, no item Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. E começando na questão 489, Lide. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E eu adorei o início já dessa primeira pergunta que Kardec fez, né? Então, cada um tem um anjo da guarda? E aí os espíritos responderam, sim, o irmão espiritual, a que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Obrigado, Lide. Ju, já seguimos contigo então. E qual é a missão desse espírito protetor, desse bom gênio, desse bom amigo, Ju? Ju, os espíritos disseram que há de um pai com relação aos filhos, há de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, o esforço do nosso anjo guardião é de nos auxiliar. Então, ele auxilia nessa questão em tentar nos despertar para o bem, nas ações do bem. E mesmo diante de todas as situações da vida, ele está sempre do nosso lado, ele está sempre ali nos assistindo e nos acompanhando. E ter esse conhecimento de que temos essa companhia sempre conosco é muito importante, porque melhora essa nossa conexão através do pensamento, de uma prece. Então, a gente busca essa conexão e nos torna, então, mais receptivos, melhores receptores ao auxílio que eles têm a nos oferecer. E na questão seguinte, na 492, Kardec perguntou assim: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? E os espíritos nos explicaram que sim, desde o nascimento até a nossa morte, após a nossa morte no plano espiritual e inclusive nas sucessivas existências encarnatórias. Então ele permanece conosco, ele nos conhece tão bem, sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas necessidades, das nossas fraquezas. E então, às vezes, em uma encarnação, tudo aquilo que ele tentou nos auxiliar e que nós precisávamos conquistar, não foi possível. Então, ele permanece conosco, sempre nesse papel de tutor, de nos auxiliar e nos amparar. Obrigado, Ju.
Sandro, e a missão desse espírito protetor, ela é voluntária ou ela é obrigatória? A resposta dos espíritos é que ela é obrigatória. Inclusive, na sequência, aí diz que um espírito, depois que ele assume essa responsabilidade, ele não deixa de cumpri-la, né? Até o fim. Na sequência e para frente vai ser falado sobre isso, né? Então, ela é obrigatória, mas ela pode ser voluntária no sentido de que você pode escolher quem você quer proteger. Né? Então, nesse caso, assim, a gente pode dizer que essa condição do espírito protetor, ela pode ser uma atividade que é desenvolvida por prazer, né, que foi a escolha, você escolheu quem você quer proteger, né, ou então uma missão. Mas uma não se faz mais importante do que a outra. Porque o espírito, para ele ser designado um espírito protetor de outro, ele já tem atributos para isso, né, e sabe da responsabilidade que isso significa, de ter um outro espírito sob essa tutela. Então, ela é obrigatória no sentido que, uma vez assumido esse cargo, leva-se até o fim, né? E na sequência, Kardec pergunta se ele ligando-se a uma pessoa, ele renuncia de proteger outros indivíduos. Quer dizer, um anjo protetor, ele é exclusivista, né? Ele é focado em um protegido, mas isso não impede que ele possa agir sobre outros também. É muito comum a gente, nos romances espíritas, haver o intercâmbio dos protetores, né, principalmente com relação aos seus protegidos. Né? Quem lê os romances espíritas consegue perceber isso, a interferência de um no protegido do outro, até mas no sentido de fazer uma comunidade espiritual, vamos dizer assim. Né? Mas, sempre lembrando, cada um de nós tem um espírito protetor designado. E aí depois tem outros afins, que nós vamos ver para frente aí, que também fazem parte dessa ação sobre nós, né, enquanto encarnados. Obrigado, Sandro. Mano, o espírito protetor, ele abandona algumas vezes o seu protegido quando este não dá ouvidos aos seus conselhos? Os espíritos vão dizer que ele se afasta quando ele percebe que é inútil a sua insistência em nos auxiliar, mas que esse afastamento é consequência das nossas atitudes, da nossa decisão de não ouvir, de não procurar interagir com os nossos anjos guardiões, interagir no sentido de que eles estão sempre a nos sugerir, esses espíritos superiores, esses espíritos estão nos orientando, né? É bastante interessante, e o Sandro falava sobre a superioridade desses espíritos, que algumas vezes parece que, quando se fala em um espírito assumir um compromisso conosco e nos orientar, que poderia ser um espírito da nossa categoria ou da nossa faixa evolutiva. E, na verdade, eles estão infinitamente à nossa frente. Ainda talvez não concluíram a sua jornada evolutiva, mas já tem esta condição. E este compromisso que o Sandro dizia não é um peso, é uma alegria para ele que desempenha um trabalho nobre. Na nossa limitação e no nosso interesse ainda pelas coisas materiais, talvez seja difícil pensar em acompanhar durante anos, talvez séculos, algum espírito para auxiliá-lo. Mas é a nossa limitação, a nossa dificuldade ainda em ter esse pensamento fraterno e entender isso como algo muito produtivo para a construção do espírito. Os espíritos também vão dizer nessa questão de que nada há de surpreendente na teoria na revelação, na verdade, porque aqui nós não estamos discutindo sobre algo que nós consideramos, nós espíritos, nós temos certeza, nós sabemos que é assim e nós vivemos, inclusive, com esta certeza em função do auxílio que nós recebemos desses irmãos. E que Deus que proporcionou isso, Deus que nos possibilita, está dentro do processo evolutivo, faz parte da lei divina, e esses espíritos estão sempre ali. Também vamos dizer que quando nós caímos na real, vamos dizer assim, e nós voltamos a solicitar o auxílio desses irmãos mais evoluídos, eles estão ali prontamente para nos auxiliar. Então, esse afastamento é como algumas vezes nós tentamos, de alguma maneira, colaborar em alguma tarefa na família ou ajudar alguém, e a pessoa não quer. É como se nós recuássemos um pouquinho.
E aí, sempre acolhedores no primeiro sinal de arrependimento, e quantas vezes a dor precisa ainda trabalhar no nosso coração para que a gente possa mudar de opinião. E aí, solicitando esse auxílio, eles estão ali prontamente disponíveis a nos auxiliar. Nos comentários, e na verdade é Santo Agostinho que diz bastante desse conteúdo, é ele que assina essa resposta da 495, né? Da questão 495 que eu estou trazendo. E aí tem um comentário de Kardec aqui na sequência que eu gostaria de ler inteiro para fechar essa questão aqui. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelo seu protegido, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá então que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os habitantes da terra? Eles tomaram sob a sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a que neste planeta separa os continentes. Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som? É tanta a nossa limitação naquilo que nos encerra na matéria, no corpo físico, que algumas vezes a gente acaba fazendo uma leitura do mundo, de tudo que existe, baseado nas nossas sensações e impressões. O espírito, e quando falamos de espíritos mais evoluídos, goza de uma liberdade imensa. E essa liberdade ele utiliza para o bem, para nos auxiliar, para fazer, para contribuir na nossa jornada, esperando que nós possamos evoluir também. Obrigado, Mano. Bruna, dando sequência então a isso que o Mano nos trouxe. O espírito protetor, ele está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele possa o perder de vista? Os espíritos nos respondem que, em algumas circunstâncias, não se faz necessária a presença do espírito protetor com o seu protegido, mas como a própria questão diz, não há um abandono. Obrigada, Bruna. Jana, na questão 502, Kardec vai perguntar: o espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, ele lucra de algum modo com isso? O livro dos Espíritos ali nos diz que constitui isso um mérito. Então, esse lucro que o nosso espírito protetor pode ter, tem que ser entendido como conquistas, né? Conquistas tanto para aqueles com quem ele tenta ajudar, né? Que nem sempre os espíritos encarnados, nós encarnados, temos condições de assimilar, conseguimos assimilar o que eles tentam nos orientar. No livro espírita, comentado pelo espírito Miramês, que são comentadas as questões do livro dos espíritos, eu vou ler um pedacinho que até é interessante, que diz ali, tendo como um salário, né? Tentando retribuir, assim, uma forma de retorno, né? Diz assim: todo trabalhador é digno do seu salário. O espírito protetor, quando vê que seu protegido está em bom caminho, que esse escuta seus conselhos e os coloca em prática, sente-se feliz pelo proveito dos seus trabalhos. Ele é recompensado pela consciência, no silêncio que a tranquilidade é doadora, e a sua folha de serviço no reino onde habita fica enriquecida pelas bênçãos de Deus. Então, ele trabalha, né, dentro das leis naturais, numa das maiores, que seria a caridade, né, onde ele propicia, tenta auxiliar aqueles espíritos menos evoluídos, como nós, a tentar trilhar um caminho melhor dentro da nossa evolução.
E ali, nessa mesma questão, é perguntado: é responsável pelo mau resultado de seus esforços? Se esses protetores são responsáveis quando, em tese, eles acham que não conseguem obter o sucesso, né? Só que na realidade temos o livre-arbítrio. Eles praticam dentro de toda a possibilidade que possuem para nos orientar. E nós é que devemos, né, levar sempre o nosso pensamento para tentar absorver essas orientações, né? E dentro do nosso livre-arbítrio nós vamos trilhar o nosso caminho, né? Sempre e também porque sempre haverá outras possibilidades, né? A gente sabe que tem reencarnações, então isso é um progresso às vezes mais lento e às vezes mais rápido. Obrigado, Jana. Mas nos dois planos, se a gente segue né, a linha do reino de Deus, da busca pela melhoria, então, tanto nós encarnados saímos ganhando, como também o nosso espírito protetor também ganha os seus méritos por isso. Lide, na questão 504, Kardec vai perguntar: podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? E os espíritos responderam assim: por que razão quereis saber nomes que não existem para vós? Querem entender por que para a gente é tão importante saber o nome do espírito, né? Daí então Kardec pergunta: então de que modo invocá-lo se não o conhecemos? E os espíritos responderam: dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior, pelo qual tende simpatia ou veneração. Então ele diz para você: chama do que você quiser, como uma criança recém-nascida que um familiar dá um nome, porque na verdade o que a gente precisa entender? Que o nosso vínculo mental com o nosso espírito protetor mental, espiritual, a Ju falou no início, né? Então é uma vida, várias vidas passadas e futuras que esse espírito protetor vai nos acompanhar. Então nosso vínculo com ele é tão grande, e a gente já falou aqui da nossa forma pensamento, que nosso pensamento é o livro, né? Então, antes de nós chamar, às vezes, um nome, ele já vai saber. Mas fica, então, se a gente quiser, a gente pode dar o nome que a gente achar mais conveniente. Obrigado, Lide. Sandro, na questão 510, Kardec vai perguntar: quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Aqui dá para fazer várias discussões, né? Mas o Livro dos Espíritos, a resposta diz que fica mais difícil. Fica mais difícil porque ele vai encarnar, né? E estando encarnado, uma vez no corpo, principalmente nesse plano em que nós estando encarnados, nós estamos mais conectados com as nossas necessidades corporais também. Mas eles dizem a resposta aqui que ele solicita a um espírito simpático que faça esse papel, né, de continuar velando pelo seu filho. Aqui eu posso dizer, eu disse que nós poderíamos fazer várias discussões pelo seguinte: ele está pai, né? Uma próxima encarnação ele pode já não ser mais o pai, ele pode ser o filho do filho dele. É por isso que eu disse, e assim por diante, né? Tem várias discussões podem ser em cima dessa questão aqui. E assim, ó, e muitas vezes aquele que tenta ser um protetor de alguém e não está apto porque não tem elevação maior do que o seu protegido, ele será protegido por um maior. Não sei se vocês entendem. Então essa escala de responsabilidade ela não se desfaz. E no momento em que por algum motivo esse cargo do protetor fique em aberto, será substituído em seguida. É uma cadeia que não se rompe, né? Mas daí eu queria aproveitar que eu acho que não está na discussão, né, das questões seguintes, e eu acho que cabe trazer para complementar essa questão aqui
que é a classificação desses espíritos que estão presentes, né, na condução da nossa vida, que é da 514. Eu acho que a 514 não vai se chamar, então eu vou aproveitar para trazer aqui, para entender que talvez esse pai que velava não era o protetor, era um familiar, espírito familiar. Então eu vou trazer aqui as 4 classificações que Kardec traz como comentário na 514, que diz assim, ó, as 4 classificações desses espíritos que podem estar nos acompanhando na nossa encarnação. O espírito protetor, que é o anjo guardião ou o bom gênio, que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de uma natureza superior em relação ao seu protegido. Tá? Esse é um tipo. O outro são os espíritos familiares, que podem ser a condição desse pai aí da pergunta da 510. Eles se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes úteis no limite de seu poder, frequentemente bastante limitado. Normalmente, se nós já fomos encarnados juntos, provavelmente nós não poderíamos ser normalmente o protetor um do outro, né? No sentido de estar os dois encarnados, né? Nós estamos falando de espírito protetor, né? Mas pode ser um espírito familiar. Eles se ocupam de bom grado dos detalhes da vida íntima e não agem senão por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. É como se fossem subordinados dos protetores auxiliando nessa missão, né? Aí o terceiro, espíritos simpáticos. São os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos no bem ou no mal. A duração das suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O que quer dizer? Eu tenho um espírito bom que me atraído a mim em função dos meus bons pensamentos, das minhas boas atitudes. No momento em que eu não tiver mais elas, eu não tenho mais esse espírito como simpatizante. Eu vou ter um outro, né? E que pode ser, inclusive, o quarto elemento, que é o mau gênio ou o espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem e age por sua própria iniciativa e não em virtude de uma missão. O que quer dizer isso? O espírito mau, ele é transitório. Não é uma missão ele ser mau, estar nos acompanhando. O protetor é uma missão. Então, veja que legal isso. O espírito do bem, o espírito do amor, está conosco sempre. O do mal vai estar se nós permitirmos. Que maravilha isso, né? Como isso consola, né? Como isso dá alegria. E lá no comentário que o Emerson falou, ele não trouxe lá do comentário, mas uma coisa que me chamou a atenção ali, Emerson, no comentário daquela questão grande ali, que a primeira tua, é que Santo Agostinho, ali naquele texto, ele diz assim: marchai, marchai, sejam confiantes. Vocês têm gente boa cuidando de vocês. Né? Vocês não estão sozinhos em condição nenhuma. Vocês podem estar no oceano, numa ilha, numa caverna, e vocês não estarão sozinhos. Né? E mesmo nessas 4 classificações aqui, notemos que aquilo que pode ser mal, eles estarão ali por nossas escolhas. Agora, o que é bom está ali permanente. Então, eu acho isso fantástico. É como se nós tivéssemos sempre um pai, uma mãe ali a zelar por nós. E a Lídia explicou muito bem aí que se nós chamar de pai ou de mãe, não tem problema nenhum. Então, sabendo que ele está sempre disponível, nós podemos chamar do nome que nós preferirmos, de anjo, de amigo, de espírito, de pai, de mãe, de auxiliar, não tem problema, né? É uma relação muito mais estreita do que a gente imagina, né? Pois é, e acima de tudo, mais evoluídos do que nós, né? Então, é alguém que tem muito mais a nos dar, né? Então... Eu ia complementar, Sandro, da classificação ali que tu falou do mal, né? Então, sempre temos a companhia do bom, né? Do nosso anjo. E o mal é transitório. E muitas vezes a gente pode transformar o mal. Porque se melhorando, a gente pode levar junto. Então, né? Essa Lidiane aí sempre era assim, agora tá desse jeito. Vou começar a melhorar também. É verdade. É verdade. Muito bem, obrigado, meus queridos.
Trazendo um outro item, essa mesma questão, né, Sandra, ali diz, né, que quando o pai que vela reencarna, né, e se nós colocar uma mãe aqui, ainda vai também, né, se a mãe vai, ela vai também fazer um pouco mais. Emerson, na questão 518, Kardec vai perguntar: assim como os espíritos são atraídos para alguns indivíduos em razão das suas simpatias, dar-se-á que sejam atraídos também por motivos particulares para as reuniões de certas criaturas? Os espíritos dizem que eles vão estar conosco de acordo com os nossos interesses e as ideias que se assemelham fazem com que as pessoas se reúnam. E isso funciona dos espíritos desencarnados para nós, espíritos encarnados, e de nós encarnados para encarnados. Vejamos bem o exemplo dessa noite. Estamos aqui com o mesmo interesse, reunidos por um motivo, que é o de estudarmos e compartilharmos. E isso vai fazer automaticamente com que espíritos desencarnados que estão a nos auxiliar estejam aqui conosco no mesmo objetivo. Aqueles que têm o objetivo de que a informação não chegue, de que as pessoas não evoluam, de atrapalhar, eles não vão conseguir semear esta noite, eles não vão conseguir fazer as suas ideias prosperarem, então eles se afastam. Não muda absolutamente nada os motivos pelos quais os espíritos se aproximam de nós individualmente e coletivamente. Nós aqui nos reunimos por interesses na Terra, seja no trabalho, seja nas obras sociais, naquilo que nos interessa, no nosso lazer, no nosso hobby, enfim. Quem gosta de fofoca se reúne para fazer fofoca, não é assim? Quem gosta de ajudar se reúne para ajudar, e os espíritos se reúnem com aqueles que gostam de fazer aquilo que eles gostam. Então, nós vamos determinar que tipo de companhia espiritual nós temos, quando nós estamos sozinhos e quando nós estamos reunidos. Então, olha o tamanho da responsabilidade que nós temos de influenciar, ou pelo menos tentar influenciar positivamente os ambientes que nós frequentamos. Por quê? A Lid deu a dica antes, porque nós podemos transformar esses ambientes. Então, eu não vou só circular, procurar uma roda de anjinhos lá para mim estar junto, pensando que ali vai ter mais espíritos bons do que ruins. Eu vou tentar transformar todos os ambientes que eu frequento para que as companhias que querem aquilo que eu quero possam auxiliar também. Então, é fantástico saber que, do ponto de vista da sociedade, de cidade, de país, nós vamos construir uma psicosfera coletiva, né? E isso vai determinar o teor desta psicosfera. E isso deve nos tornar muito mais solidários. Por quê? Porque depende do esforço de cada um de nós mudar a condição do ambiente que nós frequentamos para que possamos evoluir juntos. Então, ninguém consegue fazer sozinho, separado. Até faz sozinho, separado, mas precisa se reunir para fazer com que as coisas andem num volume diferente, né? Eu estava tentando abrir o microfone aqui para dizer que para mudar esse ambiente, nós temos que, falando nessa relação com os espíritos, né? Nós temos que cuidar também do pensamento, né, pessoal? Porque para eles o nosso pensamento não está oculto. Então, às vezes, nós estamos num lugar, né, com a nossa presença física fazendo uma coisa e o nosso pensamento direcionado para outra coisa. Essa dicotomia aí também causa perturbação no nível de afinidades, né? Porque eu só queria deixar, eu acho importante isso. Não, tão importante que eu diria que não é nem cuidar também do pensamento, é quase que só do pensamento. Porque a nossa insistência em parecer alguma coisa, ela só funciona de encarnado para encarnado. Do ponto de vista da nossa evolução, é única e exclusivamente o que nós pensamos. Então, o que eu digo não vale absolutamente nada do ponto de vista moral e espiritual. É aquilo que eu carrego dentro de mim. Até porque algumas vezes nós estamos distribuindo sorrisos aí e por dentro já está querendo outra coisa, né? Então, o que vale é o por dentro. Então, eu consulto o meu pensamento. É por isso que nós devemos satisfação para a nossa consciência. Por quê? Porque ninguém consegue avaliar aquilo que nós carregamos dentro de nós. É ótima lembrança, Sandra, porque a gente vem aí numa onda há muito tempo, né? Falando de todos nós aqui, isso não é julgamento, de
de parecer coisas e não de ser coisas, né? E aí nesse mundo digital, aí nesse mundo que todo mundo está vivendo quase que uma vida virtual, algumas vezes a gente acaba achando que a realidade é aquilo que as pessoas, ou que nós mostramos, e não é. É aquilo que nós pensamos. E os Espíritos Monéticos dizem que nós estamos aonde está o nosso pensamento. Então eu posso estar num ambiente completamente poluído do ponto de vista espiritual, e a minha cabeça, tentando ajudar, tentando melhorar, tentando produzir coisas boas, está num lugar muito mais bonito, mais limpo, né? Com certeza, mano. E com isso que o Sandro nos trouxe, a gente ainda aumenta mais a nossa responsabilidade, né? Bem, meus queridos, é um capítulo bem extenso, com bastante conteúdo. Então fica o convite para que os irmãos possam, se interessou no assunto, possam estar buscando, então, o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, mais informações sobre esse tema. E, mais uma vez, a palavra que fica hoje é gratidão. Gratidão a cada um de vocês que construiu, né, que auxiliou na construção desse trabalho, que há 1 ano e pouco foi iniciado, aos irmãos, tanto encarnados como desencarnados, da nossa Casa Espírita, a todos vocês que nos deram a oportunidade de estarmos juntos, levando a proposta da doutrina espírita, os ensinamentos do Cristo, que tanto nos auxiliam na nossa caminhada evolutiva, e que, como bem disseram os irmãos, nós não nos desligamos nesses momentos, nós apertamos os laços espiritualmente, né? E isso nos fez crescer. Então, para que possam deixar o seu boa noite já, agora eu começo pela Bruna. Então, boa noite. Como disse a Jo, a palavra de hoje é gratidão. Foi muito bom a oportunidade desse trabalho. Eu que estive em todas as rodas de conversa, não muito na frente, mas por trás eu sempre estive auxiliando meus colegas, e vai deixar muita saudade desse trabalho. Espero encontrar os irmãos que a gente via que assistiam, que comentavam com nós, que assistiam. Espero encontrá-los pessoalmente na nossa Casa Espírita. Será uma alegria poder vê-los pessoalmente. Boa noite a todos. Obrigado, Bruna. E a Bruna também foi a responsável, né, Bruna, por cortar as videocassetadas que às vezes acontecia, né? Lide. Queridos amigos, é sempre uma alegria mesmo estar aqui. E essa semana eu ouvi uma frase que dizia assim que no universo de Deus, nesse universo de amor, quem doa recebe, quem ajuda é auxiliado e quem ensina aprende. E participando dos grupos de estudo no domingo, e aí durante a semana reforçando o conteúdo estudado para tentar trazer aqui para vocês de uma maneira clara, né? Às vezes selecionando as questões que faziam mais coerentes com o que a gente estava tratando, eu aprendi muito. Então, eu realmente sou grata pela tecnologia que nos fez ficar ativo esse ano inteiro. Então, aprendo sempre, e cada vez que desbloqueando um nervosismo, um medo de estar aqui para superar um ego, uma vaidade, eu aprendi. E eu acho que assim não tem nada que tire o conhecimento. Então, é gratidão mesmo. Espero vê-los pessoalmente em breve. Obrigado, Lide. Jana. Como as meninas falaram, né? Nesse momento histórico, porque é um momento histórico que nós estamos passando, foi obtido tanta coisa boa, né? Sem dúvida, todo o lado negativo que teve, mas muito positivo também, que o ser humano se superou de uma certa forma. E conseguimos estar juntos, né? E fazer um trabalho que foi muito bonito, né?
foi muito edificante e é muita gratidão mesmo, é essa palavra. Então, uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Obrigada, Jana. Emerson. 100% alinhado com as minhas colegas, que somos nós os maiores beneficiados e devemos agradecer muito a oportunidade que aqueles que nos acompanharam nos deram de desenvolver esse trabalho, né? Afinal, tendo 1, 2, ou 5, ou 10, aquela pessoa assistindo sempre nos motiva para a próxima semana, sabendo que interessa esse assunto, que tanto nos ajudou, tanto nos fez bem, e nós queremos compartilhar. E para poder compartilhar, nós tivemos que estudar, e estudando nós somos os maiores beneficiados realmente, Lívia. Convidamos a todos, reforçamos esse convite para que estejam conosco todas as quintas-feiras às 20 horas na Casa Espírita para palestra pública, e aqueles que tiverem interesse em estudar presencialmente também podem procurar uns trabalhadores para saber como é que funciona. É algo fantástico que nos transforma, sem dúvida, as nossas vidas, um modelo de estudo que nos permite uma interação muito maior, nos dá um sentimento de acolhida, que é bastante importante nesse processo. Então, venham conosco, compartilhem essa emoção que estar estudando a doutrina espírita ao vivo e a cores, mas aqui é ao vivo e a cores também, lá é ao vivo e a cores e com o calor humano, né? Nós reforçamos que está disponível sempre nas redes sociais aí as nossas fotos de conversa passada. As nossas palestras não serão transmitidas, mas nós temos palestras transmitidas dos nossos irmãos de Juí, tem mais de uma Casa Espírita, 3 Passos, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul tem muito material publicado. Então, para quem quer continuar estudando e acompanhando o Espiritismo de maneira online, por não poder ou por não estar próximo de nós, vai encontrar, sem dúvida, conteúdo riquíssimo e que vai poder estar dando sequência nesse entendimento que é tão importante para a nossa vida de encarnado. E aqueles que puderem, venham conosco. Muito obrigado a todos. E que daqui um dia nós devemos aparecer por aí com alguma coisa, né? Não é um adeus para nunca mais para essa ferramenta. Obrigado, mano. Ju. O sentimento se mistura, né, de saudade já, mas também de muita alegria. Eu quero agradecer a cada um de vocês, meus colegas, por compartilharem desses momentos tão bons que me auxiliaram muito. Muito feliz por saber que posso continuar com vocês e que vamos continuar nessa caminhada juntos, aprendendo. Entendemos cada vez mais que o conhecimento ele nunca se supera, que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa de mais conhecimento, de mais estudo, de mais dedicação. E a gente vê assim que nas obras espíritas o conhecimento nunca se esgota. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente pesquisa e relaciona com a vida da gente, a mente da gente se amplia. As coisas clareiam, a gente tem uma forma de ver e de viver com mais responsabilidade, porque não somos só hoje, já fomos ontem e seremos amanhã de novo. Então, gratidão por tudo, por esses momentos, e espero, então, pelo nosso reencontro na casa, quinta-feira que vem. Um abraço em cada um e que Deus abençoe a todos os lares. Sandra. Os últimos serão os primeiros. Não, pessoal, olha só. Ver a expressão de cada um de vocês, sabe? Dessa descontração, dessa alegria, comprova o quanto isso nos fez bem. Né? Eu acho que se nós avaliarmos lá as nossas feições no início do trabalho e as feições agora, o quanto nós estamos descontraídos. E como eu gosto das coincidências, que hoje nós sabemos não são coincidências. Talvez em algum tempo, lá no passado, nós achávamos que isso era coincidência. E nós nunca programamos
como seriam as rodas de conversa, até onde iriam, porque não iriam, que mês seria esse tema, que mês seria um outro. E notem vocês que vai terminar esse nosso trabalho com os espíritos nos dizendo aquilo que eu falei antes ali atrás, que nós não estamos sozinhos. Quer dizer, não tem spoiler melhor do que esse, de dizer que nós somos um conjunto, que nós somos corresponsáveis uns pelos outros, sejamos encarnados, sejamos os desencarnados, que estão ali nos puxando e nos dando esse entusiasmo, como se ouve na palavra da Lide, por exemplo. A Lide fala com entusiasmo, parece que ela vai sair da tela ali, sabe? Então, que legal isso, sabe? Eu acho que é isso que a doutrina faz em nós, quando a gente consegue se desapegar daquelas coisas que nos geram medo, que nos trazem incertezas, né? Então, essa coincidência, que não é coincidência, me deixa tão feliz também quanto todas as felicidades que estão estampadas no rosto de cada um. E que bom que nós podemos ter feito isso e ter participado disso nesse marco histórico, como disse a Jana, tá? Que é a Jana, viu, pessoal? Aquela Gabriela ali tá errado, tá? É Jana o nome dela, tá? Então, como ela diz, esse marco histórico vai ficar nos nossos corações e vai ficar talvez para todas as nossas encarnações. Talvez não, por certo, essa é o nosso histórico, né? A nossa biografia espiritual. Então, um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um e até o nosso próximo encontro com calor humano, como disse o Emerson. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Gratidão mais uma vez. Que possamos seguir amparados pelo amor, pela paz de Jesus. Boa noite. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração,
com paciência e ação. Um esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.